Não se pode mudar os frutos sem mudar as raízes. Steve Covey, do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escritos em 89, fez bastante sucesso. E nós estamos aqui numa jornada, esse é o terceiro artigo, em que nós estamos pegando frases dos nossos conceituadores de inovação pessoal preferidos e tentando classificar e separar o joio do trigo para que a gente possa, eu estava pensando até, se a gente fosse fazer, por exemplo, um doutorado e a pessoa dissesse assim, um doutorado na ciência da inovação pessoal, então ele entraria, né, o aluno entraria no doutorado e ele faria, bom, você vai estudar inovação civilizacional, organizacional, grupal ou pessoal? Ah, eu vou para pessoal, maravilha. Aí ele vai falar, vai fazer uma propõe fazer uma tese sobre as mudanças profundas que as pessoas têm que passar para fazer uma inovação disruptiva, por exemplo. Então, qual é a área que ele vai atuar? Quais são os autores que ajudam ele ali? Quais são os alunos que estão estudando mais ou menos a mesma coisa que ele? Quais são as teses que estão mais ou menos na mesma linha? Sem isso, o cara vai ficar mais perdido do que segue tiroteio. Então, quando o Steve Covey fala, né, dessa frase, não se pode mudar os frutos sem mudar as raízes, o que ele está falando? Fazendo uma tradução aqui para a nossa narrativa bimodal. Está dizendo o seguinte, olha só, quando você quer fazer uma mudança, e aí ele não está falando de inovação pessoal incremental. Ah, essa semana eu resolvi não comer carne porque eu estou achando que eu estou meio pesado, hoje, essa semana, eu não vou beber porque, na sábado agora eu vou fazer uma maratona, então não vou beber, etc. Então isso aí são mudanças incrementais, inovações que você vai fazer, alterações na sua vida incrementais, que não tem nada a ver com raízes e frutos. Quando o Covey fala de frutos, ele está dizendo hábitos, formas de agir, formas de atuar, rotina, frutos, aquilo que você está tendo consequências, os resultados da sua forma, dos seus paradigmas. E aí então o que eu digo? As raízes são os nossos paradigmas estruturais. Quando a gente quer fazer determinado tipo de inovação na nossa vida, mudanças grandes na nossa vida, a gente precisa rever os paradigmas estruturais, rever as raízes. Então, não adianta você querer fazer mudanças nos frutos se você quiser continuar operando. Eu, inclusive, no meu livro, lembrando, né, que no meu livro Administração 3.0 eu faço uma comparação dizendo que o táxi é tomate e o Uber é kiwi. Você não vai plantar tomate e nascer kiwi, porque é uma filosofia administrativa diferente. Então tem a ver com essa história do Stephen Covey. Então, a partir daí a gente começa organizando, dizendo isso aí é um fator de inovação, né, atuante. Ele está propondo como você tem que atuar. Vai fazer uma inovação disruptiva, você vai ter que fazer revisões nos seus paradigmas. É uma interpretação que eu estou dando para ele. Então você está trabalhando na atuação, né? Quanto mais estrutural é um paradigma, mais ele tende a ser guardado nas camadas mais automáticas e menos acessíveis da mente. E aí então você precisa mexer nas raízes, né? E aí a partir daí você vai mudando como você vai trabalhar. Aí nós temos a outra frase, Goleman. Vamos lá. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Aí o Goleman já vai entrar com outra história. O que ele vai dizer? Que nós temos dentro desses paradigmas estruturais, e aí eu dividi os paradigmas estruturais em três: formas de pensar, formas de agir e formas de sentir. Ele está dizendo, você tem que, para que você possa
ter uma vida mais significativa, você tem que conhecer, aprender, se relacionar com seus impulsos. O que são os impulsos? São sentimentos. Está ainda dentro do paradigma estrutural, né? Então você vai ter que rever suas formas de agir. São as raízes. Nas raízes do que, vamos supor, imagina a raiz com três divisões, né? O pensar, o agir e o sentir. Então, o que o Goleman diz isso, esses impulso é uma forma de agir sem pensar muito. Então, você precisa classificar, identificar os seus impulsos, classificar esse impulso, pensar sobre ele e ver qual é a reação que você vai ter diante de determinadas situações para que você possa não reagir sem pensar, sem estar dentro de uma determinada estratégia de vida, para você não cometer um erro, né, que não vai te ajudar. Então, a capacidade de controlar os impulsos, conhecer, classificar, é fundamental para que você possa ter uma vida mais significativa. Ele continua falando de fator atuante. Ele está sugerindo que para você poder, o Covey diz, olha, você tem que mexer mais fundo, não adianta ficar ali brincando nos frutos, você tem que ir nas raízes, e aí nosso Goleman fala, existem algumas raízes, né? A raiz que eu estou falando, uma das raízes é o impulso, é a nossa forma de sentir que a gente mais automática. Para fechar, morais. Quanto mais as pessoas vivem à mercê das opiniões alheias e não despertam para desenvolver seu verdadeiro talento, mais se frustram. Também aqui nós temos um mix, né? O que o Moraes está dizendo? E aí eu acho que é importante. Ele está falando da importância da motivação. A motivação é a procura, quando a gente fala de fator motivacional, viver melhor do que amanhã do que hoje. E aí nós temos uma divisão também. Nós temos uma divisão em que a gente diz, existem coisas subjetivas, que é eu quero fazer as coisas que eu gosto, e as coisas objetivas, que é eu preciso ter uma casa, eu preciso ter comida na mesa, etc. Então, faz um pacotezinho e faz, no fator motivacional, 2 aspectos. E aí, se vocês entrarem no artigo, vocês vão ver que já existem os mapas mentais e a gente está organizando e classificando a inovação pessoal com mais clareza. É isso, galera. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte, as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte, pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?